A que autoridades nós cristãos devemos obedecer? A Bíblia diz que Deus levanta pessoas para ocupar postos de autoridade e que, em princípio, todos nós cristãos devemos obedecer às autoridades, nos submetermos a elas e orarmos pelas autoridades, quaisquer que sejam as pessoas colocadas nessas posições. Existem autoridades com as quais não concordamos na maior parte do que eles fazem e pensam, mas são autoridades colocadas por Deus. Nós cristãos devemos entender a posição de autoridade é muito séria para nós. Nem sempre, entretanto, nós devemos obedecer. Submissão não é a mesma coisa que obediência. Nós devemos nos submeter a toda autoridade, mas não necessariamente obedecer a tudo o que essas autoridades mandam. A Bíblia traz em Atos 5, no versículo 13, aquela constatação de como os líderes religiosos da época que mataram a Jesus, mandando para a cruz. Matar Jesus ninguém consegue, ele entregou o Espírito, mas eles crucificaram a Jesus e o fizeram sofrer lá na cruz. Essas mesmas autoridades reconheceram que os discípulos estavam seguindo a Jesus e tinham recebido algo especial. Mas eles também, os discípulos, disseram para as autoridades: vocês vejam bem a quem nós devemos obedecer, porque se nós temos uma ordem de Deus, nós vamos obedecer primeiro a Deus. E se vocês nos derem outra ordem, nós não vamos obedecer. Primeiro vamos obedecer a Deus. E se a ordem de vocês for contrária à ordem de Deus, nós não vamos obedecer a vocês. Mas, no entanto, vamos continuar submissos a vocês, autoridades, e vocês façam o que quiserem conosco, mas obedecer, contrariando Deus, a vocês nós não vamos. Isto foi também o conteúdo do que disseram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor deu uma segunda chance e uma ordem para eles que se prostrassem diante das imagens que ele tinha feito. E eles disseram: diante dessas imagens não nos prostraremos. O Senhor, ó rei, pode fazer qualquer coisa conosco, nós não vamos nos prostrar. Assim deve ser a atitude do povo de Deus. Quando retornaram do cativeiro, isso está relatado no livro de Esdras, no capítulo 4, eles começaram e demoraram a fazer a obra. O rei Ciro, que tinha dado ordem a eles, morreu e eles não tinham avançado com a obra. Os reis que vieram depois não deram apoio, os inimigos se levantaram e o resultado foi que veio uma ordem do rei para paralisarem a obra. Isso é um alerta para todos nós que demoramos. Quando Deus manda fazer alguma coisa, tem que fazer logo, porque se demorar, perde o timing, perde a oportunidade, a oportunidade passa e depois, mesmo que queira, você não vai conseguir. A hora de obedecer é logo que a gente recebe a ordem. Quando a gente comete um pecado, a hora de confessar é exatamente naquela hora. Logo a seguir da comissão do pecado, tem que vir o arrependimento e a confissão. Nós temos que obedecer logo. Quando a gente demora a obedecer, o inimigo entra e atrapalha. Quando a gente evangeliza uma pessoa, é naquela hora que você tem que começar a discipular. E no dia seguinte, se demorar, você vai ver que o inimigo já está trabalhando naquela vida. Não pode demorar. O mesmo que mandou evangelizar, mandou discipular. Mas a experiência mostra, nós constatamos isto na prática, que se demorarmos a discipular uma pessoa, o inimigo entra na frente. Na maior parte dos casos, a gente perde aquela pessoa.
tem que discipular imediatamente, no mesmo dia e no dia seguinte, e todo dia. Não pode deixar para depois. Se demorar, você já perdeu a oportunidade, porque o inimigo vai entrar. O povo de Israel experimentou isso. Demoraram a construção do templo, o rei morreu e eles receberam uma ordem de parar. Acontece que eles já estavam desanimados com a obra de Deus e cada um querendo buscar em primeiro lugar o seu interesse. E por causa disso, eles até gostaram da ordem de parar, já era o que eles queriam mesmo. Infelizmente, muitos crentes esperam algum pretexto para justificar não ir à igreja, não dar o dízimo. Eles já não querem mesmo dar. Eles não querem mesmo ir à reunião da igreja. Eles querem apenas um motivo para justificar perante eles mesmos aquela decisão. Eles não querem e esperam um motivo. Foi o que aconteceu. A obra parou. Algum tempo depois, 14 anos depois, o Senhor levanta profetas e diz: vocês estão vendo o resultado? Vocês pararam a obra e vocês estão na pobreza. Não adiantou, porque vocês estão defendendo o que é de vocês, porém é como que botar num bolso furado. Não adianta nada, porque vocês não vão para frente. Buscando em primeiro lugar o interesse de vocês, a vida de vocês não vai para frente. Você tem que buscar em primeiro lugar o que é de Deus. Depois vocês vão ser abençoados. E então recomecem a obra que vocês tinham parado. Mas tal, não sei o que, o rei deu a ordem, as autoridades não vão deixar. Obedeçam. E eles obedeceram. Ageu e Zacarias profetizaram, os líderes que eram ainda os mesmos, Zorobabel e o Josué. Zorobabel era o líder civil, governador, e o Josué era o sumo sacerdote. Eles entenderam que era de Deus e puseram o povo para trabalhar. Claro que vieram vizinhos perguntar qual ordem eles tinham recebido para fazer aquilo, mas eles não foram obrigados a parar e continuaram a obra. A consulta foi ao rei, isso está no capítulo 5 de Esdras. A consulta foi ao rei, o rei já era outro, era o rei Dario, que com consciência consultou os escritos e registros e verificou que um ancestral dele, um rei que foi anterior a ele, o rei Ciro, tinha de fato dado aquela ordem. O Dario, provavelmente influenciado por Daniel, foi simpático aos judeus e ratificou, confirmou a ordem que o rei Ciro tinha dado. E eles foram então desenvolvendo a obra e agora a obra foi mais rápida. Eles já tinham aprendido da primeira vez que se demorar, as coisas podem mudar. Meu irmão, aprenda isso também. Oportunidade passa. Se você perder a oportunidade de evangelizar alguém, pode ser que nunca mais você consiga. Depois vai ficar chorando o remorso. Aproveite a oportunidade que Deus está dando de acertar a sua vida com Deus, com a igreja, com os irmãos, de acertar a sua vida com a autoridade espiritual a quem você vai se submeter. Você não vai ser um crente avulso, porque crente avulso não entra no céu. Você tem que se submeter a alguém, estar ligado ao corpo. Não demore, corra o que tem que fazer, faça já. O tempo urge, a volta de Jesus está por muito pouco tempo e a oportunidade é agora. O dia de tomar a decisão é hoje e depois deixe Deus agir. Mas a decisão não demore a tomar. Oportunidades passam. Aprenda a quem obedecer. Em primeiro lugar, o Senhor, e depois vem o resto. Mas em primeiro lugar, obedeça a Deus acima de todas as coisas. E Ele está falando com você. Hoje é o dia de acertar a sua vida com o Senhor. Isso é para já, é para hoje.